Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, aqui na Rádio Voz Amiga, nas eleições 2024. Hoje, mais entrevistas para você, trazendo utilidade pública, trazendo informações com credibilidade para você. Antes de começar a nossa entrevista, hoje estarei conversando aqui com o vereador, o candidato a vereador aqui por Campo Grande, Guto Neves. Antes da nossa entrevista, do nosso bate-papo, falar para você que essa entrevista estará ao vivo pelo site radiovozamiga.com.br, através do portal do Radiosnet e através do nosso aplicativo também disponível no Play Store. Lembrando, eu gosto sempre de frisar para você que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Aqui nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os candidatos. Vamos estar conversando. Lembrando que essa entrevista está sendo gravada, estaremos colocando na sequência, na íntegra, em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Vamos estar conversando então, cumprimentar o candidato a vereador aqui por Campo Grande, Guto Neves. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, João. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre política, sobre a nossa cidade, para que a população saiba um pouco mais dos nossos projetos e dos nossos anseios. Certo. O candidato, eu peço que o senhor faça uma apresentação do senhor aí para os nossos ouvintes, para os nossos amigos do YouTube também, para conhecer um pouquinho sobre a trajetória do senhor. Opa, maravilha. Me chamo Augusto Neves, mais conhecido como Guto Neves. Sou cria do Leblon. Sou do Jardim Leblon, região Lagoa, aqui de Campo Grande. Tenho um trabalho ali sou filho do Cidinho Neves, que foi presidente do bairro e da Norma. Minha mãe é professora. Meu pai foi presidente do bairro durante 3 mandatos. Foi ali que começou um pouco a minha vida política, militante, podemos dizer assim. Eu acompanhei de perto as reivindicações da comunidade. Eu vi o quanto era difícil você cobrar do poder público melhorias para a região em todos os sentidos. E aí, com isso, eu aprendi aonde buscar, como buscar. E aí, ao decorrer da minha vida, eu fui criando experiência em outras áreas. Fiz parte de projetos sociais dentro da igreja, fui catequista. Também tive a oportunidade de ser líder de jovem. Fiz parte de movimentos dentro da faculdade. Posteriormente faço parte até hoje da Liga do Bem, que é um grupo de voluntários que se veste de herói, onde eu sou o Ranger Vermelho. Quem nunca deve ter visto aí um Power Ranger, faço parte, é um amor fazer parte desse trabalho social. E aí tive uma passagem também pública. Eu fui servidor público durante 8 anos, onde me afastei para poder estar nesse novo projeto. Trabalhei 3 anos na Secretaria de Cultura, 3 anos na Secretaria de Juventude e também agora 2 últimos anos na Secretaria de Obras. Então é um pouco da minha bagagem aí, brevemente resumido. Até já aproveito o seu momento aí, a sua audiência, para aquelas pessoas que quiserem acompanhar um pouco do nosso trabalho também nas redes sociais, @GutoGN é o meu Instagram. Lá também eu conto um pouco mais detalhados algumas participações da minha vida. Certo, vamos começar então o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Vamos falar sobre saúde, candidato. Como que o senhor vê a saúde aqui de Campo Grande? Olha, hoje a saúde ela está precária em alguns quesitos. Eu falo porque eu fiz parte também do SUS antes de fazer o meu convênio na época com o serviço público, ter o convênio. Eu fui frequentador do SUS. Eu ainda sou frequentador do SUS. Quando eu saí da prefeitura, automaticamente eu perdi esse convênio. Mas
eu quebrei a perna, por exemplo, um episódio que aconteceu comigo, eu quebrei a perna jogando bola, malelo lateral desloquei o malelo lateral ali próximo à perna direita e a fíbula, e aí eu precisei, depois da recuperação, fazer fisioterapia. E aí, antes de ter o convênio, eles me encaminharam, eu fui atendido pelo SEM, não, a gente vai entrar em contato com o senhor. E aí, passou um mês nada, passou 2 meses nada, aí consegui fazer via particular. Coincidentemente, 2 anos depois, olha que absurdo, 2 anos depois, eles entram em contato comigo, seu Augusto, queria fazer a fisioterapia do senhor. Eu falei, se eu esperasse esses 2 anos aí, hoje eu não estaria nem andando. Então, eu tenho conversado com a comunidade, vejo que é um número muito grande, e aí pesquisas e dados indicam que são mais de 3 mil pessoas na fila, esperando fazer algum tipo de exame, seja ele qual for, um raio-x, seja uma ressonância, exames detalhados ou tudo mais. Fora os atendimentos na unidade básica de saúde. Existem unidades básicas sem medicação, sem algumas medicações. Teve um atraso aí de alguns medicamentos por má gestão. Provavelmente aí vocês viram via as redes sociais e as mídias dos jornais com esse problema de falta de medicação, e isso afeta, porque a comunidade ela não pode esperar, o poder público não pode cometer o erro, não pode faltar a medicação, a doença não espera, não, vamos esperar para ter um dipirona, vamos esperar para tratar remédio, a doença não espera, então a população precisa ter essa medicação, e a gestão precisa ter um planejamento, e aí cabe também aos vereadores fiscalizarem para que isso ocorra da melhor maneira possível. E na questão da educação, candidato, como que o senhor vê a educação aqui de Campo Grande? Olha, educação é uma coisa muito séria. Nós, com a caminhada, com as observações, a minha filha estuda na rede estadual, porém já estudou na rede municipal, e então eu falo com propriedade. A educação ela tem um problema grande de falta de vagas. Eu tenho conversado com alguns amigos e talvez essas faltas de vagas aconteçam por vários motivos. Eu estou colocando aqui uma hipótese, mas de uma coisa eu tenho certeza. Um dos motivos é a falta das obras inacabadas que Campo Grande tem. Hoje a gente tem mais de 7 e-mails parado, o poder público abandonou, esqueceu, são obras que estão virando pontos de drogas, pontos de se deteriorando com o tempo por falta da gestão. A gestão não teve esse cuidado. Então acredito que se a gente conseguir terminar essas obras, já é algo a mais para ter a quantidade de vagas aumentada. Porém, não é só isso. A gente precisa ter uma política pública voltada para o aumento também dessas vagas, ter ali uma seleção, uma filtragem um pouco maior, cobrar da nossa próxima prefeita aí, e eu espero que seja a Rose, porque inclusive no plano de governo dela ela pede, e ela sabe da realidade, que a gente vai ter que buscar em Brasília recurso para terminar essas obras inacabadas. Nós vamos ter que buscar em Brasília recurso para construir também mais e-mails, inclusive o projeto dela é construir mais 10 e-mails para que a gente consiga aumentar. Então falta planejamento dessa gestão que está aí, para que ocorra que essas crianças possam estudar. Uma das propostas, inclusive minha como vereador, caso a população me dê essa oportunidade, essa confiança, e foi ouvindo a população que surgiu essa proposta, porque é muito fácil a gente falar que saúde, segurança, educação, esporte e lazer, isso é obrigação. Todo parlamentar que está lá, seja o vereador, seja o prefeito, tem que fazer. Nós somos pagos para isso, nós somos funcionários. Nós precisamos servir a população. Uma das pautas que chegou para mim e a gente construiu e está no nosso plano de execução para cobrar do prefeito, da prefeita eleita. É isso. A gente construir, por exemplo, durante as férias. Durante as férias, a grande reclamação da população é que durante as férias não tem aonde os pais deixarem as crianças. Olha só, nem todo mundo tem uma avó, um tio, uma tia, ou condições de pagar ali uma média de R$500
para que a criança fique naqueles 15, 20 dias com alguém, porque os pais precisam trabalhar, os pais não entram de férias nesse período, não é toda a maioria. E aí os munícipes, a população, a grande maioria, trouxe para nós isso, nós conversamos com a nossa equipe, é possível sim a gente cobrar do poder público para que durante esse período de férias se crie atividades lúdicas, atividades extracurriculares, até porque é um direito também das férias, não vai ser uma coisa maçante estudo, mas uma área, contrate profissionais temporários, então assim você fomenta a contratação também de profissionais, para que durante esse período de férias as mães possam com segurança deixar os filhos dentro da creche e essas crianças estejam ali em segurança para que a mãe possa trabalhar normalmente e trazer o pão de cada dia, porque muitas dessas mães são mães solos, muitas dessas mães são mães carentes, mães que não têm condições, que se tirar um recurso para poder colocar numa cuidadora, vai faltar o que comer. Candidato, e sobre infraestrutura, que não é só sobre asfalto, mas tudo o que diz respeito à infraestrutura, né? Asfalto, cascalhamento, tudo a respeito de infraestrutura nos bairros, em toda Campo Grande. Como que o senhor vê aqui a nossa capital a respeito de infraestrutura? Olha, boa pergunta, João. Eu tive experiência, como eu disse, durante 2 anos na Secretaria de Obras, trabalhei no gabinete do secretário adjunto. Fizemos muitas coisas. Eu visitei parques, praças, iluminamos, alguns bairros levamos cascalhamento, patrulhamento, conseguimos fazer algumas coisas, mas poderíamos ter feito mais. Eu acho que o problema da antiga gestão, da atual gestão no caso, foi buscar a proximidade a Brasília. A atual prefeita, ela não, por questão política, ela não se posicionava com a bancada, no caso do atual presidente, e acabava não indo em Brasília buscar recurso, ou não sei se tinha medo de Brasília, se não tinha acesso. Ela engessou, colocou algumas pessoas não qualificadas em alguns cargos e não deu oportunidade para outros que estavam lá dentro querendo trabalhar. Tem muita pessoa boa, existe muito servidor público bom dentro da gestão querendo trabalhar, mas são podados, são cortados, e isso de uma certa forma atrapalha a gestão, por questão de ego, por questão política talvez, você não valoriza os servidores. Nós temos vários profissionais de carreira e também comissionados bons que só querem ter oportunidade de trabalhar. Então a nossa proposta é cobrar, como vereador, ir em Brasília, buscar recurso, buscar emenda para terminar essas obras que estão inacabadas. Como eu disse agora há pouco, existem obras de colégios paradas, existem asfaltos que precisam de emenda para ser executados, existem bairros muito antigos que não foram asfaltados e alguns novos por causa de alguns empreendimentos ou interesse político. Eu deixo essa dúvida no ar aí para os telespectadores, para os ouvintes, pensarem. Por que alguns bairros acabam acontecendo o asfalto antes dos bairros mais antigos? Será que não tem interesse político nisso? Será que tem alguém que está correndo atrás? Então cabe a gente eleger pessoas que busquem a verdade, busquem as melhorias, corram atrás, vão atrás através de Brasília, porque quando a gente elege um vereador, quando a gente elege um prefeito ou elege um representante, é que ele faça esse trabalho, é função dele buscar soluções, resolver os problemas. Porque o cidadão comum ele já trabalha no horário comercial dele, ele não tem tempo de ir para Brasília, ele não tem tempo de ir lá na Câmara pedir isso ou pedir aquilo. Cabe aos vereadores, novamente eu digo, cabe aos vereadores, cabe ao prefeito levantar ali do ar-condicionado, ir atrás, ir buscar emenda, pedir apoio do governo do estado para executar essas obras. Nós temos aí elefantes brancos, como ali o Cine Belas Artes, lá na região lá da final da Ernesto Geisel. Existem outros locais em Campo Grande aqui, além das EMEIs, obras paradas. Então, assim, cabe a gente fazer um mapeamento, um detalhamento, fazer a união. Agora nós estamos em guerra política, mas passando o ano que vem, todos vereadores, os 29, têm que brigar por um Campo Grande melhor, por um objetivo só. Então eu acho que o meu levantamento é isso, é buscar através de Brasília, a minha proposta, o meu projeto é esse, buscar através de Brasília e cobrar da prefeita e do estado, se for necessário, a intervenção para a execução dessas obras, seja ela qual for,
do asfalto, que ao meu ver é o mais simples, até o término das obras que estão aí paradas e deteriorando e onerando o custo para Campo Grande. Estou conversando aqui, tem que ligar o microfone, né? Tem que ligar. Estou conversando com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, Guto Neves. Nós estamos abordando tópicos importantes aqui para a comunidade, para a nossa população. O candidato falou sobre saúde, educação, infraestrutura e a respeito de esporte, lazer, cultura, esses 3 tópicos que é muito importante para o lazer da criançada, do jovem, das pessoas idosas também, e de todos, né? Todos, a questão do esporte, a questão do lazer, a questão da cultura, é muito importante para todos. Como que o senhor vê esses 3 tópicos aí, esporte, lazer e cultura? Olha, eu vou começar pela cultura, que foi algo também, como eu disse, eu trabalhei no meio cultural, trabalhei com divulgação e venda de shows artísticos, fiz alguns eventos em Campo Grande, vejo que é um cenário que morreu, não só na parte de eventos, mas quanto envolve os artistas, porque eu tive contato direto. E eu trabalhei também 3 anos na cultura, de 2017 a 2020, e ali eu aprendi que dá para fazer muita coisa, dá para você dar condições melhores e facilitar os músicos, a dança, o teatro. De que forma? Hoje, infelizmente, na esfera estadual, e existia também na esfera municipal, às vezes só as famílias de nome, de renome, que são privilegiadas por alguns editais, porque dentro desses editais existe uma complexidade de documentos, de critérios, e isso desfavorecia aquele músico que está tocando ali numa conveniência, num bar, que quer se profissionalizar, que precisa ter uma condição de alcançar uma escala maior dentro do cenário musical. Existe falta de incentivo nesse sentido para outros tipos de cultura. Por exemplo, eu não vejo nada voltado para os cosplayers, que eu acho que é uma pauta bem legal, é uma cultura, vem da cultura japonesa, é uma cultura que nós temos, a cultura japonesa muito inserida em Campo Grande. Nós temos monumentos, nós temos a feira, nós temos vários sentidos disso, e eu não vejo o cosplayer sendo valorizado desde a sua customização, com algo específico para palestras. Quem fomenta muito isso são as empresas privadas, e nós não temos isso muito do poder público. Nós não temos muito incentivo ao stand-up. Se os humoristas eles acabam não abrindo um negócio por conta própria ou tendo oportunidade, eles acabam não tendo espaço. Nós não temos muito incentivo no teatro. Nós não valorizamos muito os nossos artistas da dança. Então, eu acho que é necessário a gente ter um entendimento, um mapeamento, e é possível sim fazer isso, dos detalhes menores. Facilitar a documentação, trazer profissionais para fazer auditorias, para fazer cursos, dar oportunidade desses artistas gravarem alguma coisa, para que eles possam fomentar cada dia mais o seu trabalho e ser reconhecidos. De repente, uma contrapartida de prefeitura com as rádios comunitárias, com as rádios online, com as web rádios, trazendo uma contrapartida, valorizando também esse tipo de atividade, porque também é cultural, é informativo, e valoriza, sim, para que chegue o acesso. Vocês são responsáveis, eu admiro o seu trabalho, já parabenizo por isso, por trazer informação para essa comunidade, seja uma informação jornalística, seja uma informação cultural. Eu acho importante também ter um incentivo para esse tipo de classe, que a gente pode colocar como cultura. Lógico que existem segmentos, mas eu acho que a gente tem que abranger mais isso. Eu não vejo o poder público tão atuante em vários quesitos. E é até engraçado, porque quando a gente para pensar na cultura, a cultura ela fomenta vários setores. Porque um músico que frequenta um bar, esse bar ele precisa, automaticamente ele vai criar um público, ele precisa contratar mais garçons, fomenta às vezes nos shows, em eventos, o ambulante, que também é importante. Então, olha a gama de profissionais que você
atende, que você ajuda, que você fomenta o mercado através da valorização da cultura. Então, quando você valoriza determinadas categorias, você acaba atingindo outras categorias. Falando também para o esporte lazer. O esporte lazer ele é fundamental, na minha opinião, para a base do jovem. O esporte lazer e a cultura, ele tem a oportunidade de tirar, às vezes, as nossas crianças, os nossos jovens, de buscar outras alternativas aí, talvez errôneas, e trazer para um lado cultural. Seja, como eu disse, de repente no instrumento musical, aprender a fazer oficinas nesse sentido, seja para o esporte lazer. Eu fui responsável, quando eu trabalhei na parte de obras, quando eu estava presente, por mais de 40 campos iluminados, praças iluminadas. Isso foi uma ideia do secretário adjunto do Enéas, isso partiu dele, e eu trabalhei com ele, por isso que eu fiz parte disso, da equipe dele, por iluminar esses campos. E isso tem feito, em alguns locais de Campo Grande, a fomentação das vezes os pais que saem do colégio, saem do trabalho e os filhos podem estar junto, aproximando. Eu vi vários relatos disso. Além de você fazer a iluminação desse espaço, você coíbe ali a utilização de pessoas erradas, né, que frequentaria aquele espaço que estaria escuro. Então você afasta talvez uma parte da criminalidade. Eu digo afasta porque também precisa de outras políticas públicas para a segurança, mas você afasta, você fomenta, você consegue fazer atividade, áreas de lazer, você começa a dar uma cara. Porém, só a iluminação não é suficiente. A gente precisa pensar em formas de estruturar esses bairros. De repente a gente faz uma parceria público-privada. Existia na gestão do Marquinhos o Propan, provavelmente ainda deve se existir, da Planurb. Mas de repente pensar em melhorar o Propan, porque o Propan era você em contrapartida divulgava o logo da sua empresa e fazia a manutenção do espaço. De repente a gente pode criar via parceria público-privada, o PPP, uma forma de construir, e aí durante um período por maior tempo, construir ali uma estrutura onde você consegue fazer ali um barracão para ter umas oficinas, aula de zumba e tudo mais, onde você consegue de repente fazer uma estrutura de um campo, onde você consegue fazer várias atividades com uma estrutura um pouco maior. O que seria interessante também a gente pensar? Eu vejo que como eu fiz parte da faculdade, na época da faculdade, que as atléticas, que os universitários às vezes não têm apoio, e como são várias atléticas, são vários universitários, é uma gama muito grande de pessoas que às vezes não tem espaços públicos, não tem espaços dentro das universidades que todos consigam utilizar durante o mesmo tempo, fazer uma contrapartida. Nós vamos ceder uma quadra do colégio municipal aí para uma atlética de enfermagem, para uma atlética disso, daquilo, de direito, e fazer essas atléticas, em contrapartida, devolver alguma coisa para a comunidade. Vamos fazer um feirão, vamos fazer uma ação, os universitários ali, os próprios psicólogos, nutricionistas, direito, educação física, ou fazer um mutirão, de repente fazer ali a manutenção desse colégio, quando você precisa ali, porque cresce mato, tem outras coisas que acontecem. De repente, a contrapartida ali, você consegue utilizar a pintura da quadra, você consegue utilizar reformas dentro do espaço público, e não precisa ser só colégio, não. Pode ser uma praça, de repente, uma parceria com o poder público, a associação de moradores e a Universidade Federal ou as universidades particulares, os universitários em geral. Eu acho que assim, muitos deles jogam jogos, participam de competições, que aí envolve o apoio também importante que o município e o estado devem fazer, mas aí no caso eu vou cobrar do município a primeiro momento, porque é a função do vereador levar as demandas que a população o pede, fomentar bolsas específicas, dar condições para eles estruturarem, porque eu acho que o esporte ele muda vidas, e a gente cada vez mais trazendo isso, seja para a população de primeiro momento mais básica, seja para os universitários, a gente consegue fomentar novos atletas, que a gente pode criar
atletas profissionais. E aí volta no que tange o apoio do Estado também, que é muito importante, que a gente vê que o nosso futebol aí, a mídia deixou claro aí o que aconteceu com o ex-presidente da federação aí, e o nosso futebol não desenvolve, Mato Grosso do Sul não desenvolve. Só que é uma pauta que o masculino, ele tem já apoio de várias classes e várias empresas e tudo mais. E eu, como a minha irmã é atleta, e eu tenho várias amigas e tem alguns times que eu ajudo, eu acho importante a valorização do esporte feminino. Eu não vejo nenhum político, seja vereador eleito ou prefeito eleito ou governo do estado, alguma secretaria, dar ênfase, às vezes até as empresas privadas, são poucas, dar ênfase no futebol feminino, dar o apoio ao futebol feminino, ao esporte feminino. A gente viu as meninas brilharem agora nas Olimpíadas, que a grande maioria das medalhas foi através do público feminino, mas é disparado na frente o masculino referente a recurso. O feminino não tem esse apoio. Então, eu acho importante a gente pensar em políticas públicas, em fortalecer essa base, apoiar o futebol feminino, apoiar o futsal feminino. As meninas se eu não me engano, posso estar equivocado, tá, gente? Me desculpe se eu errar. Se eu não me engano, da UCDB, tiveram que fazer vaquinha, fazer rifa, ir para semáforo, tentar pedir esmola para poder conseguir viajar para competir as competições, porque o poder público não tem nenhum tipo de política que ajuda a essas atletas. E isso é um caso isolado. Eu que frequento nos bastidores e ajudo da forma que eu consigo, vejo que são N as situações. Então a gente pode, de repente, quem sabe, não criar um espaço público específico só para o futebol feminino, onde você cria ali uma gremiação com as meninas, um cadastro, assim como tem a Casa da Mulher Brasileira, assim como tem a Secretaria dos Direitos Humanos, enfim, assim como tem vários segmentos, cria-se uma base onde você consegue dar um treino para essas meninas, uma estrutura desde a base ali, profissionais capacitados, uma academia, enfim. Eu acho que dá para a gente buscar, lógico, aquilo que eu falo, apoio também do governo federal, porque precisa-se num recurso maior, mas começar a pensar, a ter esse pensamento. Tirar do pensamento e transformar em papel. Porque o que acontece com a gestão? Ela nem pensa. Ela só põe desculpa. Não dá. Não vamos ver. Ou seja, pensar, tentar tirar da cabeça e pôr no papel. Dá para fazer muita coisa. O que acontece hoje em Campo Grande são através das empresas privadas ou dos fomentadores do esporte, assim como eu, entre outros lugares de Campo Grande, que incentivam o futebol feminino ou o esporte em geral. Mas são essas pessoas que fomentam. O poder público não tem dado esse apoio e eu entrando lá eu vou cobrar isso, porque é uma meta nossa, valorização do esporte, tanto feminino, quanto universitário, quanto de base, porque eu acredito que o esporte muda a vida. Olha, candidato, a questão de empregabilidade, desempregos, incentivos à empregabilidade também, incentivos à questão de empreendedores, né? Pessoas que quer ter o seu pequeno comércio, aquela pessoa que talvez não tem o comércio, mas tem uma visão empreendedora, mas talvez não tenha aquele entendimento e talvez ela busca alguma qualificação, algo assim para montar o seu estabelecimento comercial, fazer o seu empreendimento. Como que o senhor vê essa questão de empregabilidade, essa questão de incentivos também em empregos e também em empregos e... Estrutura, você fala. Estruturas na questão de empregos e também fugiu da minha cabeça... Capacitação. Também, mas... Empreendedores, isso. Perfeito. Empreendedores e também empregabilidade. Eu falo por experiência, é engraçado a gente falar sobre vários assuntos e graças a Deus e as pessoas que me deram oportunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria da Juventude, quando eu saí da Cultura. Na época era Subsecretaria da Juventude, transformamos em Secretaria da Juventude e lá eu aprendi na pele, eu fui gerente de acompanhamento, inclusão e cadastro. Eu trabalhei com algumas pessoas acima de mim e abaixo de mim,
mas era um time só. Eu nunca fui essa questão de ego nesse sentido. Mas eu fui responsável ali pelo Centro de Referência da Juventude. Por mais que a gente fala juventude, pelo estatuto a gente trabalha de 15 a 29 anos, a fala do ex-prefeito, ele falava que a juventude estava na cabeça e no coração. Então a gente acabava atendendo de 15 a 100 anos. Ou se tivesse pessoas a mais de 100 anos, a gente atendia também. A gente atendia a população. E lá a gente fazia a capacitação, que são cursos totalmente gratuitos. A gente fazia o encaminhamento para o mercado de trabalho, para os jovens de 15, menores, né, de 15 a 18 ali, encaminhamento para o estágio, um estágio remunerado. Ou para os acadêmicos que queriam fazer estágio, o estágio remunerado. E para os mais velhos, acima de 18, os adultos, a gente fazia o encaminhamento para o mercado de trabalho. Então a gente tinha muita parceria com empresas privadas, com institutos. E é isso que eu volto a dizer, como eu disse sobre o outro tema. É importante o poder público se aproximar das empresas privadas, porque casa muito isso com a questão do empreendedorismo. Veja só, quando você encaminha um jovem para o mercado de trabalho, quando você capacita totalmente gratuito, você ajuda o empresário, porque o empresário está contratando alguém com um pouco de experiência, com uma qualificação. Com isso, você qualificando, o empresário contrata essas pessoas. Os grandes responsáveis por contratar, por fomentar o nosso município, não é o poder público, são empresários. Inclusive, agradeço a todos os nossos comerciantes que estão ouvindo aí, todos os empresários. Obrigado de coração por vocês fomentarem Campo Grande. Sem vocês, Campo Grande não sobreviveria. Vocês são responsáveis, vocês são pagadores de impostos, vocês são responsáveis por famílias. Vocês contratam as famílias, vocês contratam as pessoas para que elas possam ter sustento na sua família. Muito obrigado. Então, João, como eu digo, é importante o poder público pensar de que forma que vai ajudar esses empresários. De que forma que o município pode dar de contrapartida para ajudar esses empresários. Porque quem contrata são os empresários. Interessante o município fazer capacitação para ajudar esses jovens ou essas pessoas a serem empregadas. Porque às vezes quando você vai numa empresa só por ir, às vezes você não é contratado porque você não tem experiência qualificada para isso. E às vezes o mercado fica com esse número vago de empregos porque não tem a capacitação. Então, quando a gente fomenta a política pública, eu mesmo tive o privilégio de atender mais de 40 mil pessoas, não só com encaminhamento no mercado de trabalho, mas lá dentro da minha gerência, do Centro de Referência da Juventude que nós trabalhamos, nós atendíamos com a SAS, nós fazíamos o alistamento militar, a gente fazia atendimento nutricionista, atendimento psicológico, porque hoje nós vimos que a sociedade, em geral, ela precisa desse atendimento. A sociedade, de uma certa forma, está doente, com várias coisas que vêm acontecendo ao longo dos tempos. Nós fazíamos atendimento à emissão da primeira via da identidade, a emissão da segunda, mas a primeira via principalmente, onde a gente facilitava essa documentação, porque é o primordial para você fazer qualquer tipo de... para você ser legalmente reconhecido, você precisa dessa documentação. E às vezes a gente buscava algumas idas nos bairros, porém eu acredito que a gente também, por mais que a Secretaria Central, a gente tem que descentralizar. Ainda falta mais esforço do poder público em descentralizar. A gente fazer mais ações pautadas nos bairros, porque nem todo mundo tem as condições, às vezes, de pegar um passe de ônibus, que está um absurdo de caro, para poder fazer o seu deslocamento, às vezes, ali, porque se ele gastar o dinheiro do passe, ele não tem o dinheiro para comer. Então, cabe a gente fazer uma visão macro disso, para poder pontuar esses pontos micros para a gente resolver os problemas. Problema tem, mas solução também tem, dá para fazer. Candidato, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Olha, eu acredito que as bandeiras de defesa, é até engraçada a minha fala, né? Isso é orientação de Deus, viu? É o povo. Eu falo que falar de saúde, de segurança, de educação, de infraestrutura, de todos os temas, é obrigação. É obrigação minha, como vereador eleito lá, é obrigação do prefeito, da prefeita, é obrigação dos deputados, dos senadores, deputados federais, do presidente da República, de todos os poderes. É obrigação a gente fomentar essas bandeiras.
Porém, como eu disse, é o povo. Por que o povo? E aí eu vou explicar. Cada bairro que eu tenho visitado, cada região que eu tenho visitado, tem uma particularidade. Não adianta eu vestir uma bandeira de A, de B, sendo que todas são bandeiras necessárias. Então existe bairro que precisa de segurança pública, existe bairro que precisa de asfalto, existe bairro que precisa de atendimentos. Dentro da educação a gente precisa olhar um olhar mais criterioso para os autistas, a gente precisa olhar para aquelas pessoas que precisam de vagas. Dentro da saúde a gente precisa olhar para aquilo, a fila de espera para atendimento, e aí volto a dizer, o privado é muito importante para nos ajudar, fazer parceria público-privada para diminuir a fila. Talvez a gente não vai extinguir, que talvez seja impossível, porque ao mesmo tempo que nós estamos diminuindo a fila, nós estamos também tendo outros acidentes, outros problemas nesse sentido. Mas a gente precisa fazer ações para diminuir, para que as pessoas não fiquem aí, como eu tenho relatos de pessoas que me procuraram, há 2 anos na fila, 3 anos na fila, esperando fazer uma ressonância. Ressonância essa que pode salvar a sua vida. Pessoas que eu já ouvi relatos que quando ligaram para fazer um tipo de exame, a pessoa já estava morta. Ou seja, olha que descaso. A gente vai esperar a nossa população morrer para poder resolver o problema? Então, assim, a minha bandeira é aquilo que o povo precisa. Cada um com a sua particularidade, cada segmento com a sua particularidade, mas sozinho eu não vou conseguir. Eu vou precisar do apoio da comunidade, eu vou precisar que eles também levantem essa bandeira comigo, mas eu vou ser o representante. Eu vou ser aquele cara que vai brigar com quem seja a minha prefeita eleita, que se Deus quiser e a população dá o voto de confiança, a Rose Modesto vai ser a prefeita de Campo Grande, porque ela é preparada, porque ela tem bagagem, porque ela foi vereadora, porque ela foi vice-governadora, ela foi deputada federal, ela foi superintendente da Sudeco, ela trouxe para Campo Grande mais de 390 milhões de recursos. Só que ela nunca ocupou um cargo que ela tinha caneta. Às vezes as pessoas criticam, a oposição principalmente, mas você foi vice, tá, foi isso, foi aquilo. Mas ela nunca ocupou um cargo que ela teve a caneta para assinar. Então ela como vereadora cobrou, trouxe recurso, ela como vice-governadora aprendeu. Então hoje, de todos os candidatos que estão aí pleiteando, ela é a mais preparada. Ela trabalhou na Câmara, ela sabe como funciona o governo, ela tem acesso à bancada federal, e ela trouxe 390 milhões de recursos, então ela vai conseguir transformar Campo Grande, ela vai conseguir mudar a Campo Grande parada que está hoje. Então eu acho que é muito importante isso, a gente andar com pessoas que a gente acredita que vão fazer a mudança. E eu dei o meu nome à disposição como candidato a vereador, realmente por isso mesmo, com o objetivo de fazer a mudança, porque eu como um líder comunitário ativo, e a comunidade me busca, me procura, e a gente resolveu muitas demandas, demandas inclusive de vereadores, eu consegui emendas inclusive através de articulações do deputado Wander. Quero agradecer aqui ao deputado Wander, quando eu procurei ele, desde o ano passado que a gente vem construindo isso, nós conseguimos buscar emenda para asfalto, e isso é louvável, porque eu sem ser vereador consegui trazer recursos, por isso que eu falo que dá certo, dá para fazer. Basta querer. Eu tenho mais atividades aí, mais demandas do que alguns vereadores que foram eleitos. Não preciso nem citar nomes, eles vão saber quem são. Eu tenho solicitações abertas desde tapa-buraco, de iluminação pública, de cascalhamento, de quebra-mola, de instalação semafórica, de sinalização verticais, de encaminhamentos para dentro do posto de saúde, encaminhamentos para vagas na central de matrículas. Eu tenho trabalho feito, algumas comunidades que eu ajudei aí, eu peguei a mão na massa, eu ajudei a plantar árvore, eu bati massa, eu ajudei a fazer uma base no concreto, porque o poder público não apoiou. Então a comunidade tem um bairro, inclusive quero mandar um abraço pro pessoal dos Girassóis, do Residencial Flores e de algumas regiões ali do Lagoa, que é uma região que a gente tem andado bastante, Oliveira, vários amigos aí, Jardim Leblon, Copa Mate, Bonança, Jardim Antártica, enfim. Quero abraçar a todos aí, essa grande região do Lagoa, que o Lagoa vem lá do Copa Vila e vai até ali a parte da base aérea. Nós não temos hoje um representante do Lagoa, é um absurdo. Aí você pega a Moreninha com 3 vereadores, é quase uma cidade. Vai ter shopping, tem novos acessos, tem
tem novos... tem mercado, tem banco, tem estrutura, tem área de lazer. Mas por quê? Porque a comunidade abraçou e elegeram ali 3 vereadores que buscam. E aí o Lagoa, que é a região que eu tenho feito o maior trabalho, lógico que eu vou fazer um trabalho por Campo Grande, mas o Lagoa é uma região que eu tenho feito muito trabalho. Biruçu também tem uma contribuição, outros bairros, mas vou ser vereador de Campo Grande, tenho trabalho nos Novos Estados, tenho trabalho no Jardim Aeroporto, Petrópolis, enfim, tenho trabalho em Campo Grande todo. Mas eu falo assim, nós precisamos eleger pessoas que são gente como a gente, que pensa, que sente a realidade, que sente a necessidade daquilo que precisa. Candidato, o senhor com certeza tem andado bastante pelas regiões, pelos bairros aqui de Campo Grande, tem ouvido as demandas, as reivindicações da população. Quais as principais reivindicações da população, candidato? Olha, como eu disse até sobre a minha bandeira, as grandes reivindicações são muito parecidas. Os bairros que não têm a pavimentação, a população quer a pavimentação, lógico que ela acaba escolhendo um pouco de tudo, mas existe aquela maior reivindicação. Aí existe bairros que são pavimentados que querem, de repente, ali a questão da segurança pública. Eles precisam ali de postos da Guarda Municipal, um pouco mais de apoio nesse sentido, que inclusive, aproveitando o gancho, é uma pauta nossa. A ideia nossa, como se eleito for lá, é a gente propor aí que todas as regiões, e já existe todas as regiões, um polo da Guarda Municipal, mas que a gente fortaleça essas regiões, que a gente dê estrutura também para esses guardas, porque é muito fácil a gente cobrar só a Guarda Municipal, mas a gente não dá estrutura para eles. Então, aumentando o efetivo, trabalhando com o plano de cargos e carreiras, você dando infraestrutura, condições, armamentos, dando condições logísticas, viaturas, dando condições de a unidade. Você constrói uma unidade forte, você constrói ali um prédio ou algo onde você tem condições de alojar esses guardas. E aí você aumenta os efetivos nas regiões. E aí talvez, como eu volto a dizer, eu sempre vou falar das empresas privadas e agora também das associações, que eu faço parte de umas via o trabalho e sei que os comunitários gostariam de ter também essa parceria, esse poder público mais próximo. De repente a gente queria outras unidades menores em alguns bairros mais próximos, que aí você agiliza e facilita o poder de resposta. Mas a gente precisa primeiro pensar na ponta, a gente primeiro precisa pensar em estruturar esses guardas, sejam em infraestrutura, um local para eles tomarem banho, para eles terem ali o ponto de descanso e automaticamente um lugar considerável, que tem muitas áreas verdes paradas que a gente pode fazer de repente uma estrutura para ali aumentar o efetivo. Então basta querer. E então, como eu disse, respondendo a sua pergunta, cada bairro existe uma reivindicação, cada região existe uma reivindicação, seja asfalto, seja segurança pública, seja saúde, seja educação. Nós vemos aí postos de saúde sem remédios, precisamos fomentar isso, que é o que a população precisa. Aí nós vemos vagas em creches, obras inacabadas. Então a gente precisa olhar com lupa cada bairro, cada região que precisa de uma reivindicação específica. Olha, eu conversei aqui com o candidato a vereador aqui por Campo Grande, Guto Neves. Nós abordamos aí diversos tópicos importantes aqui para nossa comunidade. Eu deixo os microfones à disposição novamente aí do candidato. Algum outro tópico? Nós falamos aí sobre saúde, educação, infraestrutura, esporte, lazer, também falamos sobre culturas, empregabilidade. O candidato falou sobre as suas bandeiras de defesa, que ele citou, que é o povo, né? E eu deixo os microfones à disposição do senhor, caso o senhor queira acrescentar algum outro tópico, está à disposição aí do senhor. Opa, obrigado. João, obrigado pela oportunidade, obrigado por essa abertura. Comunidade em geral, ouvintes, muito obrigado. Eu sei que é chato falar sobre política, porém é importante falar sobre política, porque a política ela move
os nossos direitos básicos, sejam eles quais forem. Eu só quero agradecer, é só gratidão com tudo que vem acontecendo, com a nossa caminhada. Volto a frisar, minhas redes sociais, o meu Instagram, GutoGN, é o meu Instagram. Lá eu também levanto algumas coisas que eu já fiz, algumas participações minhas sobre a comunidade. E se possível, eu peço para vocês analisarem com cuidado, que a gente faça uma renovação, mesmo que às vezes vocês não gostem do Guto. Ah, não gostei do Guto, não tem problema, mas eu peço a cada um de vocês, vamos renovar a Câmara de Vereadores. Vamos colocar pessoas que querem buscar melhorias, com sangue novo, com vontade, não mais do mesmo. Não aquele que te procura de 4 em 4 anos, não aquele que só vem aqui, o que você precisa agora? Agora, irmão, já foi, eu preciso antes. Cadê que você teve aqui? Depois você voltou, você virou as costas para mim. Então vamos parar para refletir. Eu sei que alguns candidatos, às vezes, têm uma condição financeira melhor, ou de contratação, ou de alguma ajuda. Não se vendam, não caiam nessa cilada, porque são pessoas que vão vender histórias lindas para vocês e depois vão sumir. Então o compromisso meu que eu tenho com vocês é de ouvir. Minha rede social está lá, estou à disposição para vocês mandarem mensagem, lá tem meu telefone para contato, estou à disposição para ouvir vocês, aquilo que vocês têm de reivindicação, e eleito ou não eleito eu vou atrás. Essa é a minha meta, eu sempre fiz isso desde que eu tive essa andança com meu pai, desde os meus 13 anos, quando meu pai foi líder comunitário. Porém, se eleito for, a minha briga é maior, o meu poder é maior, porém eu vou precisar de vocês. Então eu deixo aqui meu muito obrigado a todos, contem comigo, e também peço aqui, aproveito a oportunidade para vocês caminharem com a Rose. Acompanhe as redes sociais da Rose, ela tem feito um trabalho muito bom, ela tem história, ela tem bagagem, ela tem experiência, ela tem força de vontade, as pesquisas mostram isso, é nítido que a população precisa e quer renovação, quer ela. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado. Caso alguém queira, eu acredito que eu possa citar números, agora que a gente já está como candidato oficial. Meu número é 44144 para vereador, e a Rose para prefeita, minha prefeita, 44. Então é muito fácil, lembrar da Rose 44, coloca mais um na frente, 44 de novo. Guto Neves 44144, vereador Rose Modesto 44. Gente, obrigado, Deus abençoe. Repita as redes sociais aí pros... Opa, maravilha. Rede social é GutoGN, as iniciais de Guto Neves. Então é GutoGN, meu Instagram, e o da Rose Modesto aí. Sigam a gente lá, acompanhem os nossos trabalhos, as nossas propostas, nossos planos de governo, e deem sugestões, porque os nossos planos foram feitos através de sugestões da população, mas sempre cabe espaço para mais sugestões, para mais ideias, para a gente poder pôr em prática a melhoria que a gente quer para a nossa cidade. Olha, eu agradeço o candidato Guto Neves, que veio aqui na Rádio Voz Amiga falar com os ouvintes, trazer suas bandeiras, suas pautas, as reivindicações também da população. E agradeço também a você, amigo ouvinte, que está do outro lado. Lembrando que daqui a pouco já vai estar na íntegra em nosso canal, no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. É Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.